Olá, tudo bem? Sou a Rita de Cássia Gomes Matoso Borges. Ao receber o convite para participar desse momento, fiquei muito feliz. Estar aqui é um prazer. Agradeço o carinho. Este sinal que apresento, ele me caracteriza dentro da comunidade surda. Ressalto também a respeito da minha trajetória acadêmica dentro do programa de mestrado. Uma síntese da minha vida profissional e pessoal. Tenho licenciatura plena em Pedagogia pela UEL, Letras Libras pela Faculdade Eficaz, chancelado pela UEM. Atualmente estou cursando a 3ª graduação e almejo o bacharel em Letras Libras pela UniOeste. Tenho 2 especializações. A primeira, em Gestão e Administração Escolar pela Unopar, e a segunda, diretamente relacionada à educação bilíngue para surdos, Libras, Língua Portuguesa, do Instituto Paranaense, chancelada pelas Faculdades Maringá. Sou egressa do programa de pós-graduação em Metodologias e Ensino de Linguagens e suas tecnologias. Grande parte desta minha formação acadêmica foi direcionada à educação especial. Sou certificada pela Federação Nacional de Surdos, a FENES, como intérprete de Libras. A escolha profissional, ela foi influenciada diretamente em decorrência a um acidente automobilístico que sofri anos antes de ingressar na UEL. Em decorrência a esse acidente, fui deficiente física por alguns anos. Foram longos meses de superação. A maior superação foi me aceitar em uma nova condição, como deficiente física, e que precisaria de aportes para a locomoção, como cadeira de roda, muletas, bengala, enfim. Até que se fosse possível restabelecer os movimentos e dispensar esse auxílio e apoio. Neste período de transição, sofri várias discriminações. Foi quando comecei a direcionar o meu olhar para uma educação inclusiva. Fui acolhida pela comunidade surda há mais de 16 anos. Desde então desenvolvo projetos que buscam promover a ascensão e a acessibilidade. Ressalto que fiz a opção em apresentar o meu depoimento em Libras para que pudesse promover a acessibilidade aos surdos. Com relação ao meu desempenho profissional, tenho mais de 15 anos de experiência como docente no ensino superior. Atuei em conceituadas instituições, em diversos cursos, contemplando não apenas a educação especial como disciplina, mas também diversas outras de formação didática pedagógica. No ensino médio e fundamental, a experiência se estende por mais de 12 anos, atuando em diferentes escolas, abrangendo o município de Londrina e municípios vizinhos. Como intérprete de Libras, atuo há mais de 14 anos, atendendo desde a educação básica até a pós-graduação. Na Câmara de Vereadores de Biporã, atendi por um tempo, promovendo a acessibilidade a um vereador surdo. Sempre que necessário, promovo a acessibilidade em empresas também. Atuei como docente e instrutora num projeto intitulado como Integrar, que tem como objetivo inserir jovens surdos no mercado de trabalho. O projeto ele é fruto de uma parceria entre o Instituto Londrinense de Educação de Surdos, mais conhecido como ILES, a Guarda Mirim de Londrina e a empresa Bela Agrícola. Dentre os 10 jovens que foram selecionados a participar do projeto, apenas 2 não foram efetivados pela empresa. Neste projeto, eu ousei utilizar o produto criado como recurso didático no mestrado. Apesar desse recurso ser idealizado para a educação dos anos iniciais do ensino fundamental, foi possível realizar adaptações para o processo de letramento dentro da empresa, no processo administrativo.
o que resultou em resultados expressivos. Há aproximadamente quase 2 anos, desempenho a função de pedagoga no ILES e também atuo nos anos iniciais como docente. No ensino superior, atendo como intérprete de Libras na faculdade UniaSelv e ressalto que novamente desmembrei o produto criado no mestrado para promover acessibilidade ao aluno surdo que atendo dentro da instituição no curso de Letras Libras. No programa de mestrado, o foco da minha pesquisa foi idealizar um recurso, basicamente, que pudesse auxiliar o professor que atende o aluno em processo de inclusão. A pesquisa ela foi intitulada como O Letramento do Aluno Surdo, um processo diagnóstico da percepção docente sobre a escrita do estudante do CAESM Ibiporã, Paraná. Ressalto aqui que o CAESM é um centro de referência ao atendimento especializado em surdez do município de Ibiporã. Ao ingressar no curso de mestrado, tive 2 grandes profissionais que me orientaram e contribuíram muito para minha formação profissional e também acadêmica. Destaco aqui minhas considerações ao professor Celso Leopoldo Panã, que me aceitou em 2017 como uma aluna especial no programa, em 2 das disciplinas que ministrava, e posteriormente como orientador quando ingressei no programa em 2018. Destaco também a professora doutora Elisa Adriana Nantes. Sou grata por todas as contribuições de ambos os profissionais. Elas foram o marco para o aprimoramento enquanto profissional e enquanto pessoa também. No primeiro ano do programa, desempenhei com muita tranquilidade todos os créditos. É um momento assim muito especial, em que você pode trocar realmente conhecimentos, com os pares que são os discentes e também agregar muitos outros conhecimentos com os professores. Neste primeiro ano em que participei do mestrado, também fui convidada a participar do grupo de pesquisa que tinha como foco a formação de professores em curso de licenciaturas EAD, do aprender com tecnologia ao ensinar com tecnologia. Muitas foram as contribuições nesse processo também de participação neste grupo. Ao final do primeiro ano, comecei a ter problemas de saúde. Comecei a perder um pouco da visão, e também fortes dores de cabeça. Uma equipe médica diagnosticou alguns tumores na minha cabeça. O tratamento indicado foi um procedimento cirúrgico. A cirurgia ocorreu com muita tranquilidade. No entanto, a recuperação foi muito árdua. Durante quase 6 meses, que já avançava no segundo ano da faculdade, do mestrado, eu não conseguia fixar a visão e muito menos realizar leituras, o que acabou influenciando diretamente na minha vida pessoal, acadêmica e também profissional. Neste período desenvolvi depressão por não conseguir exercer as minhas funções e também praticar o que eu mais amava fazer, que era ler e estudar. Para dar conta da pesquisa e consolidar com eficácia o recurso didático, foi essencial solicitar a prorrogação deste prazo. Neste período, a professora Elisa, ela assim, posso dizer que fui abraçada, não só por ela, mas também pela coordenadora doutora Samira e por todos os doutores do corpo docente. Procederam com empatia, me incentivando e auxiliando em tudo que foi necessário. Deixo aqui registrado meus agradecimentos por todos e o carinho disponibilizado. Vocês são excelentes profissionais, além de serem incríveis seres humanos.
Deus abençoe cada um de vocês. Retomando a pesquisa, essa foi desenvolvida no CAESM e na APASE. A APASE é a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Biporã. As duas entidades, elas utilizam o mesmo espaço. Agradeço às coordenadoras Ivete e Rosana, a todos os professores e principalmente à comunidade surda e surdos que me auxiliaram dentro desse processo e foi capaz de conduzir também, de certa forma, os dados que eu precisava coletar para a realização da pesquisa. Traçamos como objetivo geral investigar as dificuldades que os professores sentiam com relação ao processo de letramento do aluno surdo incluso. Como objetivos específicos, proceder um estudo sobre esse processo de letramento do aluno surdo. Posteriormente, mapear a formação dos professores que atuam dentro deste atendimento ao surdo. Identificar as dificuldades que eles sentem também com relação à correção dos textos destes alunos. E, por fim, elaborar uma proposta interventiva, direcionada aos professores para as séries iniciais do ensino fundamental. Ao final da pesquisa, conseguimos realizar a constituição de um recurso pedagógico capaz de auxiliar os professores nesse processo de letramento. Então, esse processo ele acontece tanto da primeira língua, né, para o surdo, que seria a Libras, para chegar à língua portuguesa, como também da língua portuguesa para se chegar a Libras. Então, esse processo de inversão, ele possibilita, tanto para o aluno quanto para o professor, conseguir entender o que constitui o texto do aluno surdo. Finalizada a pesquisa e o produto, né, chegou a hora de apresentar a banca. A minha banca foi composta pela doutora Andréia de Freitas Zompero e também a doutora Letícia Jovelina Sturdo e a minha orientadora Elisa Adriana Nantes. A finalização do mestrado me proporcionou um grande leque de oportunidades, mas para chegar a essa finalização, as contribuições da banca foram pertinentes para o aprimoramento desta finalização, né, do produto final. Reitero meus agradecimentos à composição da banca, em especial à minha orientadora, a doutora Elisa, que me conduziu a caminhos exequíveis para uma pesquisa consolidada e fundamentada em suportes teóricos e atuais que promovem a flexibilização de novas possibilidades a respeito da necessidade de estar realmente se produzindo materiais que possam promover a acessibilidade e ascensão do surdo. Para finalizar, agradeço à coordenadora do curso, a doutora Samira, a todos os doutores docentes do programa, à comunidade surda, ao qual faço parte, em especial a minha família, que por inúmeras vezes foi capaz de compreender a minha ausência, sabendo que este momento era necessário para produzir um estudo de qualidade. Os resultados que começo a colher em consequência da utilização desse recurso pedagógico que desenvolvemos, começa hoje a me conduzir a novas possibilidades em estar pensando um possível doutorado. Aqui deixo o meu abraço a todos vocês. Até mais. Boa noite a todos. Eu sou o professor Osmar Pedroche Júnior, professor do Programa de Pós-Graduação em Metodologias para o Ensino de Linguagens e Suas Tecnologias.
E eu vim aqui hoje, nesse primeiro encontro de egressos, contar um pouco da minha história neste programa de pós-graduação. Eu também me considero um pouco egresso do programa. Vou explicar por quê. Na verdade, a minha história aqui começou antes do meu credenciamento como professor. Eu cheguei ao programa de pós-graduação como bolsista de pós-doutorado do PNPD CAPES. Para quem não sabe, PNPD é o Programa Nacional de Pós-Doutorado, é um programa fomentado pela CAPES, e o nosso programa de pós-graduação tem também uma bolsa de pós-doutorado PNPD. Então, eu cheguei aqui em abril de 2018 como bolsista de pós-doutorado. Fiz o pós-doutorado em um pouco mais de um ano, supervisionado pela professora Fátima Dias. Então, esse pós-doutorado, que muita gente não sabe, né, mas se chama estágio pós-doutoral, me possibilitou conhecer o programa de perto. Eu diria até conhecer o programa por dentro, né? Todos os dias, então, eu ia até a Unopar, tinha esse contato direto com a Fátima, minha supervisora, com a Samira, coordenadora, com os outros professores. Todos sempre me receberam muito bem, sempre me senti muito bem dentro do programa. Então, por isso, eu me sinto um pouco também egresso do programa. Afinal, eu entrei como um estudante. Como eu já disse, realizei o meu pós-doutorado em um pouco mais de um ano e depois, então, fui credenciado como professor. E isso, para mim, foi a realização de um sonho, né? Finalmente, depois de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu cheguei, então, ao meu objetivo na carreira, que era ser professor de um programa de pós-graduação, orientando mestrado. Hoje eu também tenho orientandos de doutorado. Na verdade, tenho 5 orientandos de mestrado, 3 orientandos de doutorado, e isso para mim é sem dúvida a realização de um sonho. Então, eu tenho muito a agradecer, claro que também, né, a universidade que eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu pós-doutorado, mas aqui a este programa de pós-graduação, porque foi aqui que eu posso dizer assim que eu fiz o meu pós-doutorado e é aqui que eu fui credenciado como professor de mestrado e doutorado, que foi o que eu sempre quis. A minha linha de pesquisa é em avaliação da aprendizagem, mais especificamente, mas a gente acaba sempre pesquisando outras linhas de avaliação. Não tem como fugir muito disso, um pouco de avaliação em larga escala, um pouco de elaboração de itens, um pouco de avaliação por competências, mas especificamente a minha linha de pesquisa prioritária é em avaliação da aprendizagem. Hoje eu tenho alunas que defenderam há pouquíssimo tempo o mestrado. Uma aluna defendeu com o tema avaliação em ensino infantil, a outra com avaliação em ensino técnico. Tenho outros alunos pesquisando avaliação em ensino híbrido, avaliação em escolas de tempo integral, avaliação por competências. Então, tudo isso para mim, hoje, é muito gratificante. Eu ver alunos pesquisando o tema que eu sempre fui apaixonado, né? Eu comecei a pesquisar em avaliação no mestrado, então eu fiz um mestrado pesquisando especificamente a área de avaliação da aprendizagem, fiz um doutorado na mesma linha e hoje eu tenho a possibilidade de continuar os meus estudos, de continuar as minhas pesquisas como professor de um programa de pós-graduação. E então eu espero também que os meus alunos se apaixonem pelo tema tanto quanto eu me apaixonei, porque para mim muito prazeroso estudar a avaliação da aprendizagem, e eu espero que os alunos também tenham essa paixão, também desenvolvam essa paixão. Bom,
O que eu tenho a dizer do programa é que eu estou cercado de pessoas muito competentes, pessoas que eu admiro, pessoas que pesquisam em áreas completamente diferentes, mas que isso torna o programa mais forte. Eu entendo que essa heterogeneidade reflete muito do que a educação precisa hoje. Nós não podemos concentrar todas as forças em uma única linha. Então, nós temos professores formados em diferentes áreas e professores que pesquisam diferentes coisas. Mas nós temos sim um eixo temático, né? Um eixo que nos orienta. Então, isso é muito legal, ver diferentes áreas, diferentes pesquisas com um eixo central, mas ao mesmo tempo pesquisando coisas diferentes a respeito de um mesmo tema central. Então, eu sou fã, eu gosto muito de como o programa se organiza nesse sentido. Hoje, as 4 áreas prioritárias, avaliação, mediação, tecnologias e currículo, que o programa se orienta, né, digamos assim, para direcionar as pesquisas. Para mim, esses 4 eixos, eles tomam sim todo o processo de ensino-aprendizagem. Temos um olhar voltado para o ensino superior, porque estamos numa instituição que tem muitos alunos de ensino superior, então essas pesquisas contribuem para o desenvolvimento da própria instituição. E isso para mim é fantástico. Isso para mim é o objetivo que deveria ter em todos os programas, né? Todo mundo deveria ter essa consciência de que as pesquisas devem sim contribuir teoricamente, devem contribuir para a sociedade e, por que não, contribuir também para o seu entorno, né? Então, isso para mim é gratificante. Sou muito feliz hoje como professor do programa. É a realização de um objetivo de vida, só que eu não estou satisfeito e quero parar por aqui. Eu acho que a avaliação tem muito a contribuir para os sistemas de ensino de um modo geral. Então, penso que do ensino superior ao ensino infantil e todas as modalidades de ensino também, penso que a avaliação ainda tem muito a ser desenvolvida, até porque a avaliação, as pesquisas em avaliação, ao meu ver, ainda encontram-se muito pulverizadas, né? Quando nós pensamos que não tem tantos pesquisadores assim pesquisando na área de avaliação e ainda se dividem em avaliação em larga escala, avaliação da aprendizagem, elaboração de itens e todas as áreas que compõem essas pesquisas em avaliação, elas acabam ficando muito pulverizadas. Então, não estou satisfeito e tenho muita gana de continuar as minhas pesquisas nessa área para continuar contribuindo, né, com todos os processos de ensino e aprendizagem que for possível. Estou muito feliz, muito obrigado a todos, todos tenham uma ótima noite e cuidem da sua saúde. Tchau, tchau. Olá, boa noite. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina e sou professor permanente do programa em Metodologia para o Ensino de Linguagens e suas tecnologias da Unopar. E hoje eu venho então contar um pouquinho a respeito da minha formação acadêmica, da minha trajetória acadêmica e também da minha trajetória profissional, certo? Eu iniciei a licenciatura em matemática no ano de 2005. Em 2010, eu iniciei o mestrado em educação matemática, onde eu trabalhei na minha dissertação com um estágio na formação do professor de matemática. E em 2012, eu iniciei o meu doutorado, onde que eu fiz um estudo das relações com o saber, o aprender e o ensinar no contexto do PIBI de matemática. Tá? Tanto o mestrado, quanto o doutorado, quanto o pós-doutorado que eu fiz em 2017,
aconteceram na UEL, certo? E a Unopar, ela surge na minha vida no ano de 2015, quando eu fui contratado, em meados de 2015, como professor do departamento de matemática, lá na EAD. Então eu fiquei um pedaço de 2015, 2016 e 2017 como docente do departamento de matemática, do curso de matemática, lá na EAD. Então foi onde eu aprendi inicialmente a lidar com as câmeras, a perder o medo de falar com as câmeras, a produzir materiais para o contexto da EAD. Até então a concepção de aula que eu tinha era a concepção de aula do presencial. E na EAD nós já temos um outro formato, é um outro conteúdo, é um outro diálogo que nós temos com o aluno. E a questão também que vem a compor a prova também assume outras características. No final de 2017, eu fui credenciado ao programa, que na época ainda não era um programa, era somente mestrado. É na sequência que ele acaba, então, tendo o doutorado aprovado e, consequentemente, tem o status de programa de pós-graduação. E, para mim, estar hoje como professor desse programa é um sonho realizado, principalmente pelo fato de eu ser professor, que era um sonho de criança. Ainda não sabia que eu queria ser professor, mas eu queria ser professor de alguma coisa. E logo apareceu a possibilidade de ser professor de matemática, mas também com o fato de eu querer ser pesquisador. Quando você está num programa de pós-graduação, você começa a olhar para o seu orientador, começa a olhar para os seus colegas de orientação, e você aspira ser um professor orientador, poder pensar como aquele orientador, poder intervir e fazer, de certo modo, a diferença na vida de uma pessoa. Não que o professor na educação básica não faça isso, mas na pesquisa, por você conviver mais tempo, por você simplesmente assumir uma característica de tutela do orientado, você acaba convivendo com ele o período do curso. Então as mudanças, você sente as mudanças, você tanto o quanto você afeta ele e o quanto ele também te afeta. E quando eu entrei no programa, meu maior desafio, eu acho que foi ter mais garra para enfrentar essa situação, foi olhar para tudo aquilo que eu aprendi, que era voltado para a matemática, e pensar esses elementos nas demais áreas do conhecimento. Esse é um grande desafio, muito bom. Por quê? Porque é a hora que você pensa o ensino. O que é o ensino? O ensino é você pensar sobre os conceitos fundamentais que nós, de certo modo, herdamos da área de educação, só que na especificidade das diversas áreas do conhecimento. Então, nós lidamos com a especificidade da medicina, as especificidades do direito, da enfermagem, da fisioterapia, do marketing, da administração, da contabilidade, que são inerentes dessas áreas do conhecimento. Só que nós temos coisas em comum. Nós temos o processo de avaliação da aprendizagem, nós temos o currículo, nós temos a mediação, nós temos as tecnologias que são utilizadas para o processo de ensino-aprendizagem. E a nossa pesquisa olha para todos esses elementos que compõem o processo de ensino-aprendizagem, considerando essas sutilezas dessas áreas. E isso foi, para mim, o grande desafio. A minha primeira orientada, por exemplo, foi uma orientada da área de geografia. E eu tive que começar a pensar com ela uma pesquisa para a área de ensino de geografia, e eu com meu referencial e com a minha pesquisa toda voltada na área de matemática. Então, isso para mim foi fantástico, Entender mais da área de ensino e entender essa plasticidade mesmo que a área de ensino assume quando a gente pensa o ensino das diversas áreas do conhecimento.
Um ponto também muito importante para mim, que foi assim, eu fiquei muito contente quando isso aconteceu, foi a oportunidade que eu tive de chamar a minha antiga orientadora para uma banca de um aluno meu. Então, estar com ela, do lado dela, e ela agora não mais me orientando, mas sim eu trazendo um trabalho que eu orientei e ela avaliando esse trabalho, propondo adequações para esse trabalho, foi algo fantástico que eu tive o prazer aqui no programa da Unopar. E por fim, né, quando eu olho para tudo isso, eu vejo esse sonho de infância sendo realizado, de ser professor, de ser pesquisador. Eu penso que o mais gratificante é você ver um aluno se tornando mestre, é você ver um aluno se tornando doutor, é você ver o aluno mudando a forma de pensar, a forma de falar e a forma de escrever. E como eu já comentei anteriormente, você na pós-graduação, nós estamos muito tempo junto com o orientado. Semanalmente você vai conversar com o seu orientado. Quando nós estávamos no contexto presencial, ou hoje mesmo por meio de alguma tecnologia, de forma remota, nós estamos sempre em contato com os nossos orientados. E esse momento de você conversar, de você falar, olha, o conhecimento não é transmitido. Olha, aprender não é absorver conhecimento. Vamos começar a pensar um pouquinho nas palavras que nós utilizamos para caracterizar os nossos objetos de estudo. Vamos lá, vamos entender por que é a aprendizagem, hífen aprendizagem, por que é ensino e aprendizagem, qual a diferença desse e desse hífen, o que nós estamos entendendo por ensino e por aprendizagem no contexto dessa nossa pesquisa. Então, esses elementos, enquanto você vê o aluno entendendo essas diferenças, quando você vê o aluno se apropriando do vocabulário mais próximo do seu, isso não tem palavras para expressar a satisfação. Porque sabe o fazer diferença? Esse clichêzão, eu vou fazer diferença na vida de alguém. Eu quero ser professor porque eu quero fazer diferença. Pois bem, é nesse momento que o fazer a diferença se coloca para nós. Porque você está vendo que a pessoa mudou. E essa mudança, ela é completamente subjetiva. Cada um se afeta de uma forma. Mas a sensação de você ver o aluno progredindo, o aluno aprendendo, e aí ele começa, além de aprender com você, ele começa a ensinar um outro aluno, um outro colega semelhante a você, que você o ensinou. Então isso é fantástico. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa equipe. Eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui, podendo depor, falar, né, sobre esse sonho realizado e sobre o prazer imenso que eu tenho de fazer parte desse time. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado a todos os meus colegas, a todos os meus alunos por esses momentos fantásticos e que no futuro a gente tenhamos mais momentos fantásticos como que é ser docente do Stricto Sensu. Obrigado, boa noite. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elisa Nantes, da equipe de mídias do BPGENS. Juntamente comigo faz parte dessa equipe o professor Anderson, a mestranda Isis, o Alan, e juntos com todos os professores nós orquestramos, né, esse encontro. E ninguém faz nada sozinho. Por isso, em nome do professor Dr. Hélio Sugimoto, diretor de pesquisa e pós-graduação, da professora Samira Kifuri, coordenadora do programa de metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias, de todo o corpo docente, professores que começaram esse programa, professores que passaram, que estão aqui, e também em nome de vocês, cada um que ajudou de uma forma ou de outra para que esse evento fosse possível. E nós estamos aqui em nome dessas pessoas para agradecer a quem? A você, egresso. A você que atendeu o nosso convite, a você que enviou a sua participação, que socializou a sua experiência,
a você que através do seu relato pessoal, único, dialógico, nos emocionou. Ficamos encantados, emocionados, porque nós podemos, junto com você, vivenciar como foi a sua trajetória. E cada trajetória é única. E em todas as trajetórias apresentadas, um ponto foi assonante: o crescimento de cada um de vocês. O quanto vocês foram guerreiros, valentes, o quanto não desistiram diante das dificuldades, o quanto que vocês se apropriaram de um construto epistemológico, atrelando teoria e prática, e agora estão levando para os espaços onde vocês atuam. Nós ficamos, resumindo, muito orgulhosos de vocês terem feito de uma forma tão brilhante a trajetória acadêmica que vocês fizeram. E quero também aproveitar esse momento para fazer um convite, um convite para um evento em início de dezembro. E esse evento é um evento assim que nós estamos organizando com muito, muito carinho, pesquisadores nacionais e internacionais. Então anote aí na sua agenda. Início de dezembro, vamos fazer ampla divulgação. Vocês vão ter um evento no qual nós vamos engendrar 3 grandes eventos. Primeiro simpósio internacional sobre ensino e tecnologia. Juntamente com esse primeiro simpósio internacional sobre ensino e tecnologia, nós vamos ter também o primeiro encontro de egressos. E também vamos ter o 6º Celitec do PPGENS no Par. E a temática super atual: ensino remoto. E o que nós vamos fazer com esse ensino remoto? Olha, vamos ressignificar as nossas práticas, nossos saberes. Então, cada um de vocês, com certeza, faz parte dessa história do PPGENS e é nosso convidado. Esperamos vocês e, mais uma vez, eu encerro em nome de todos, parabenizando. Muito, muito obrigada por cada relato socializado. Nós temos muito orgulho de vocês. Um grande, grande, grande abraço a todos vocês.